Ô Daniel, olha só, estou aqui olhando quanto do noticiário político está completamente pendurado no STF. Quais são as manchetes do noticiário político hoje? Essa que a nossa querida Luciana acabou de trazer, da CPI, mas complementando, hein? Isso é só um. Temos lá, o STF veta a visita do enviado de Trump para o Bolsonaro na cadeia. O STF está agora na véspera de votar se mantém ou não a prisão preventiva decretada a semana passada do Burcar. O STF manda a Polícia Federal investigar um jornalista que desagradou o senhor excelentíssimo integrante da corte, o ministro Flávio Dino. Qual o noticiário político que você prefere que não fale do STF? Não dá, né? Na verdade, eles convergem no ponto que é a transformação dos ministros do STF em agentes políticos. Isso é o que converge em tudo isso que você mencionou, William. Agora, amanhã, sem dúvida nenhuma, olhos atentos para o julgamento da turma. 4 ministros só, porque Toffoli se declarou suspeito e decidiu, tem compartilhado isso informalmente com algumas pessoas, que não vai mais lidar com o caso Master. Então, nós temos 4 ministros decidindo ali o futuro de Daniel Vorcaro. E a gente pode imaginar também de pessoas ligadas a Vorcaro no final das contas, incluindo Fabiano Zettel e outros do mesmo esquema no final das contas. O que a gente tem ali é uma grande incógnita. Daniel Vorcaro hoje está numa cela de 9 metros quadrados, com familiares envolvidos, com o marido da irmã dela preso também. E esse cenário todo facilita, estimula uma delação premiada. Isso apavora o mundo político em Brasília. Se você tem ali 2 ministros dos 4 relaxando essa prisão para uma domiciliar ou eventualmente soltando o Vorcaro, e para isso basta concordar com a PGR lá atrás, que se manifestou contra essa prisão quando André Mendonça decidiu, você tem uma queda brutal da pressão por essa delação. E aí, voltando ao ponto de agentes políticos, Gilmar Mendes e Cássio Nunes Marques são tidos em Brasília como agentes políticos ao extremo dentro do STF. Caio, qual é o tema da sua preferência? Não, é isso fala aí. De política, dá para escolher aqui à vontade, Caio. Saber que a gente está falando de política, não falou de nenhum parlamentar, de nenhum ministro, nenhum presidente, só fala de ministro do STF. Não, realmente o país está realmente à mercê de decisões que vêm de magistrados. O julgamento de amanhã começa às 11 horas, previsto para terminar na outra sexta-feira, é dos mais importantes e relevantes dos últimos anos. Talvez até os últimos 10 anos, os últimos 15 anos, 20 anos. Eu temo que você vai falar isso na semana que vem. É que vai evoluindo, vai escalar. Não, desculpa a ironia aqui, mas acho que cabe. A gente vem vindo de julgamento histórico, um julgamento histórico do STF, ao ritmo quase semanal. Mas prossiga, Caio, por favor. Desculpe a piada. Não, imagina, William. Por que ele é importante? Inclusive a informação de bastidor que a gente tem, que o próprio presidente do Supremo, Edson Fachin, considera esse julgamento um ponto de inflexão. Porque se Vorcaro preso nessas condições, no presídio de segurança máxima, significa uma delação ampla e extensa, pegando geral. Um Vorcaro preso em prisão domiciliar, que seria uma possibilidade amanhã, ele também faria uma delação, mas uma delação mais amena, mais meia-boca. O que a gente tem de informação também, o Cássio Nunes, que está sendo considerado o voto de Minerva, são 4 votantes. André Mendonça vota pela manutenção da prisão. Luiz Fux tenderia a votar pela manutenção da prisão. Gilmar Mendes seria o garantista, né, vamos dizer assim, o voto contrário à manutenção da prisão no presídio máximo. E aí o Nunes Marques, indicado pelo Bolsonaro, seria o voto de Minerva para fazer o 3-1 junto com o André Mendonça ou 2-2 junto com o Gilmar Mendes. E aí é pró-réu. Mas o pessoal ali, uma ala forte ali do Supremo, disse que o Cássio já sinalizou um voto com o André Mendonça. 2 pessoas graduadas disseram isso. Agora, por outro lado, uma pressão muito grande no gabinete dele. Eu imagino que essas pessoas supõem isso, ou elas sabem isso? Dizem que é uma informação que foi dada por ele. Ok. Enfim, né? Mas eu não ouvi dele. Por isso que eu estou colocando todas essas condicionantes. Agora, por outro lado,
uma pressão muito grande sobre o Nunes Marques, porque o Nunes Marques, muito embora seja indicado pelo Bolsonaro, ele é um cara muito próximo do centrão. A aprovação dele não foi igual a do André Mendonça, aquela dificuldade toda. O Nunes Marques foi uma unanimidade do PT, inclusive. PT, PL, Centrão, MDB, todo mundo. O cara foi uma unanimidade. E, claro, essa unanimidade cobra um preço. E esse preço está sendo cobrado nas últimas 48 horas, num dia como hoje, com telefonemas, isso é uma informação, para o Nunes Marques, para ele soltar o cara. Porque se o cara fica preso, um presídio que ele tem, só pode sair da cela 3 vezes por dia, acorda às 6 da manhã, pelado, agachamento, verifica tudo ali, 1 hora de banho de sol, futebol 1 vez por semana, bola de borracha. O cara que mora numa mansão, para ele, todos os acorda vídeos... pelado, é isso? Isso foi o que me falaram hoje, eu também não vi. Bom, enfim, também não sabemos em primeira mão, supõe-se aqui. Thaís, algum tema do STF da sua preferência? Ninguém de vocês quer falar, por exemplo, da proibição, depois de ter sido autorizada, de um enviado do presidente Trump para visitar o Bolsonaro, sob a alegação pelo Itamaraty, né? A decisão do ministro Moraes foi revertida depois de um alerta do Itamaraty, ou um ofício do Itamaraty, dizendo que isso poderia configurar interferência em assuntos internos de outro país. Quando o Lula foi visitar em julho do ano passado a Cristina Kirchner em prisão domiciliar em Buenos Aires, o Itamaraty não achou que era interferência, mas enfim, né? Enfim, assim, o ex-presidente Jair Bolsonaro está preso num presídio, né? Assim, num complexo presidiário, né? Não é que ele está em casa comandando uma campanha eleitoral. Desculpa, eu entendi errado. Né? Exato, ele tá preso, ele não está comandando uma campanha eleitoral, né? E se ele não for visitar o Bolsonaro na cadeia, não significa que ele não vai falar com todo o entorno do Bolsonaro, né? Ele parece uma medida inócua, assim, né? Não deixar ele visitar o Bolsonaro como se isso fosse uma interferência. Bom, mas é a alegação da nossa chancelaria. Não, eu entendi que é a alegação da chancelaria, mas, de novo, é um ato extremamente político. Então, se a gente estava se perguntando se o Alexandre de Moraes estava fazendo alguma sinalização, o Alexandre de Moraes foi presidente do TSE em 2022. Ele sabe exatamente como é o jogo de interferência numa eleição. Não me parece que ele tenha tido qualquer preocupação desse tipo ou que ele não teria considerado isso. Ele sabe exatamente quem é esse enviado do Trump, que é um cara que tem posições super duras contra o governo Lula, enfim, ele sabe exatamente quem é essa pessoa. Então, assim, aí ele... Mas que tem uma posição formal na estrutura de governo americana. Ele é o responsável pelo Brazilian Desk. Ele é o responsável pelo Brasil no Departamento de Estado. Exato, mas isso que eu estou dizendo. Então, assim, proibir a visita a Bolsonaro significa... Proibiram também ele de encontrar qualquer outra pessoa fora da Papudinha, qualquer outra liderança política ligada a Flávio Bolsonaro, por exemplo. Essa proibição aconteceu. O que eu estou tentando falar aqui, William, de como é inócua a decisão, entende? Que me parece assim, é um alerta muito mais político, é uma movimentação muito mais política do PT e do governo declarar alguma vitória sobre um movimento que seria um movimento político. E outra, se o Lula está batalhando para se encontrar com o Trump, até agora não tem data marcada, e essa visita foi lida como uma reaproximação do Trump à família Bolsonaro. Então, no final, não importa se o cara tinha ou não autorização, o que falou, o que não falou. É uma movimentação eleitoral. Daniel. Acho que tem um ponto aí, William, a gente comentou um pouco isso ontem, que é preciso enfatizar. Tem uma parte do governo Trump, particularmente ali no Departamento de Estado, que nunca se conformou com essa boa química, com essa aproximação, com as pazes, ou com uma trégua, conforme a gente queira chamar, de Lula com Trump, de Trump com Lula. E esse pessoal continua pensando da mesma forma que pensava em julho, quando se aplicou uma tarifa de 50% contra produtos brasileiros e a Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes, Viviane Barsi e cancelamento de visto para todos os outros ministros, afora aqueles que sinalizavam apoio a Jair Bolsonaro. No momento em que você tem uma grande revitalização de Flávio Bolsonaro, da direita, que se tornou muito mais competitiva na eleição, no processo eleitoral, do que a gente previa há 6 meses,
E isso também energiza essa parte do governo Trump que nunca engoliu a aproximação. Então, esse ponto que precisa ser destacado, porque aí quando parte desse grupo em Washington vem para cá e recebe uma negativa dessa, olha para o Supremo e fala assim, tá vendo aquele Supremo injusto com o Bolsonaro? Tá vendo o Supremo que é um aliado informal do governo Lula? E isso pode reverberar mais à frente. Sobrou da gente ter dividir tempo para a produção quando a gente fala do STF. Porque é tanta coisa que a gente tem que falar do STF, nem sempre uma conectada com a outra. Nesse caso aqui, por exemplo, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, a Polícia Federal fez uma busca e apreensão junto a um jornalista do Maranhão, que o ministro Flávio Dino disse que o está importunando e perseguindo clandestinamente. Aonde isso leva? William, vamos, assim, é uma decisão da terça-feira, que muito embora depois o Supremo diga que não tem relação com fake news ou com liberdade de expressão, na decisão do Alexandre de Moraes tem 2 menções ao inquérito das fake news, diz que o sujeito, o jornalista, agia no modus operandi de organização criminosa da fake news, ou seja, onde isso vai levar? Hoje a pressão foi descomunal em cima disso. A gente publicou, inclusive, no começo da tarde, no site da CNN. E veio nota da ABET, veio notas da OAB Minas, OAB Rio de Janeiro, Associação Nacional de Jornais, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, porque as reportagens do jornalista, na prática, ela apontava utilização irregular de veículos públicos do Tribunal de Justiça do Maranhão para a família do Flávio Dino. Né? E o Tribunal de Justiça não respondia, o Supremo não entrou no mérito da questão, disse que a família e o ministro são monitorados lá, mas que engrossa esse caldo de abuso de poder, de não respeito a devido processo legal, de dobrar a aposta. Só que agora o Alexandre de 2026, ele não é mais o Alexandre de 2025, nem de 2024. Ele é um personagem contestado, né? Justamente em razão do tal do contrato, das ligações com o Banco Master. E me parece que todas essas entidades que você citou concluem no seguinte: isto trata-se de intimidação. Sim, exatamente. E assim, é um jornalista que tem um blog em São Luís do Maranhão, né? Sem muitos meios de defesa, como outros colegas jornalistas de grandes veículos, né? Enfim, gera uma intimidação e gera uma pressão e o sujeito fica naturalmente acuado. Eu vou me despedir de meus colegas, a gente vai trocar de assunto. Daniel, obrigado, boa noite. Igualmente, Caio, Thaís, obrigado, boa noite.